Boa noite, mais um domingo tão especial junto com vocês e nós queremos dar início nesse culto, nada mais do que orando nesse momento para que o Espírito Santo possa estar dirigindo as nossas vidas, possa estar nos dando direção e para isso eu quero convidar você nesse momento, aonde quer que você esteja, para estar juntos conosco agora nesse Espírito, buscando a presença de Deus, para que Ele possa nos mover e nos trazer nessa noite, não somente através do louvor, da palavra, mas também do nosso relacionamento, a palavra que Ele tem reservado para cada um de nós. Eu oro nessa noite em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graças, Pai, nós te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor nos tem trazido, ó Deus, debaixo da Tua mão tão poderosa, nos guardando. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos mais um dia estar aqui, sendo instrumentos e canal da Tua Palavra. Que cada um, Senhor, que estiver acompanhando esse culto, que venha ouvir essa palavra lá na frente, em outro momento, Pai, possa ser ministrado pela Tua presença e que ela venha fazer um divisor de águas em nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz dele, que excede todo o entendimento, esteja sobre a vida de cada um que está nos assistindo através do YouTube. Um grande abraço a todos e tenham um excelente culto. Se era tudo que eu preciso e não mereço, e com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, e na palavra só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço, e com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, e na palavra eu vou, o nome disso é graça, só pela tua graça.
abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, Jesus. Nome sobre
forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Continuando a adorarmos a Deus, nós temos oportunidade nesse momento, por amor à obra do Senhor, por amor ao reino de Deus, nós vamos depositar diante de Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abaixo você pode estar vendo as contas bancárias, onde que você pode estar contribuindo com a obra do Senhor. Através da Igreja do Senhor, que nós possamos fazer essa diferença no mundo, compartilhando aquilo que nós somos e aquilo que nós temos com o nosso próximo. Vamos continuar, nessa adoração e que todos nós possamos contribuir com alegria, não por obrigação, mas porque você ama o nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos aqui como casal para compartilharmos a palavra e continuarmos nessa série que fala sobre nós. E o texto bíblico base hoje que nós vamos estar ministrando está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 a 6, que eu vou passar a ler agora. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Amém. Amém? Então esse texto de Efésios que nós acabamos de ler nos convoca a viver uma vida de tal forma, uma vida exemplar, que o mundo não possa negar que nós somos filhos de Deus. As qualidades descritas no verso 2 são imprescritíveis. Ali fala sobre humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A palavra suportando-se aqui é dar um suporte a outra pessoa, a quem necessita de ter um suporte nosso, nós possamos dar um suporte ao nosso próximo. Amém? Eu gostaria também de compartilhar o texto que está em Filipenses, no capítulo 2, do verso 1. Logo em seguida de Efésios, temos Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 5, que diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo
ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É um texto tão interessante, e eu creio que Cristo é aquele que mais nos motiva para sermos humildes, né? Para essa autoabnegação, essa autonegação de si mesmo e também desse espírito de amor que essa palavra nos fala. Então, Cristo é aquele que mais nos incentiva, que mais nos recomenda a essa vida de humildade, de não sermos soberbos, de não sermos arrogantes, né? Então, hoje nós queremos destacar nessa palavra a importância fundamental como cristãos de amar e servir. E quando nós falamos de amar, não é um amor de sentimento entre um casal, um sentimento entre um familiar, um sentimento entre amigos. Claro, também é amor, mas o que nós estamos falando aqui nessa noite é de um amor incondicional. E quando nós falamos de um amor incondicional, nós falamos de um amor de atitudes que resultam no serviço ou que resultam em servir. Então, quando nós falamos em amar, nós não servimos as pessoas para agradar as pessoas. Nós amamos com atitudes para servir, sim. Nós agimos pela fé, mediante essa palavra, para agradar a Deus. Porque lá em Hebreus, capítulo 11, 6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu pratico a palavra de Deus, eu estou agradando a Deus. E se a palavra diz para eu amar ao próximo, para eu servir, eu estou obedecendo a palavra, eu estou, na verdade, agindo por fé e estou agradando a Deus. Então, Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, ele tem algo muito interessante nesse sentido. Ele diz assim: tudo quanto fizerdes, olha só o que diz, tudo na nossa vida, quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. É muito interessante, né? Porque fica mais fácil. Aqui nos fala que tudo que eu fizer, eu tenho que pensar que no meu próximo está a imagem e a semelhança de Deus. Então, se eu faço alguma coisa para o meu próximo, é como se eu estivesse fazendo para Cristo, porque Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que eu vou fazer, se é o trabalhar para alguém, servir alguém, se é para eu estender a mão, e então eu estou fazendo para a pessoa porque eu amo ela e através do amor que eu recebo, esse amor transborda em minha vida e eu faço para aquela pessoa como se estivesse fazendo para Deus. Então tudo fica mais fácil. Se eu estou trabalhando para alguém, eu tenho que pensar, não, eu estou trabalhando porque essa pessoa é a imagem e a semelhança de Deus. E eu estou trabalhando para ela porque é como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. Assim que nós devemos agir e tudo fica mais fácil para nossas vidas, tudo fica mais leve, né? Exatamente. Se a gente agir dessa forma. Exatamente. Fica mais leve por quê? Porque você já não enxerga mais a pessoa, no sentido, às vezes, de que essa pessoa não é tão agradável, como nós lemos antes, né? Suportando-vos em amor. Às vezes a gente precisa ajudar alguém que você diz assim, não merecia, essa pessoa não merecia ser mais ajudada, essa pessoa não merecia mais eu estender a minha mão. Mas quando eu olho para essa pessoa, eu olho como se eu estivesse fazendo para Cristo,
com certeza fica mais fácil a minha atitude. Eu tenho mais facilidade em estender a mão, porque eu sei que a minha recompensa não vem daquela pessoa. A minha recompensa ela vem de Deus. E também eu estou fazendo isso como um ato de fé, sabendo de que o Deus que eu sirvo, Ele se agrada de mim quando eu assim faço. Então eu estou agradando o coração de Deus, mesmo que aquela pessoa não venha agradecer, mesmo que se aquela pessoa não venha reconhecer o que a gente faz, isso não importa. Importa que você está agindo de acordo com a palavra e quem nos recompensa é o Senhor. Então, ali a nossa situação como cristãos, ela se define num plano muito maior e melhor. A gente não se alinha de acordo com as pessoas, a gente se alinha de acordo com a palavra de Deus. É interessante também esse texto de Colossenses, capítulo 3, do verso 11 ao 17. Ele nos ensina algo muito precioso, o que devemos cultivar, o que a gente precisa cultivar dentro de nós para que possamos expressar de forma externa, através das nossas atitudes, porque nós podemos dizer que nós amamos, mas se nós não temos atitudes de amor, ela é simplesmente um sentimento, ou às vezes da boca para fora, porque aquele que ama, ele expressa com atitudes. A própria palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu, ou seja, Ele teve uma atitude com o amor dele. Ele poderia ter parado ali, Ele poderia ter dito que Deus amou o mundo, mas Ele continuou, Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Ele usou uma expressão muito forte, Ele teve uma atitude, Ele abriu mão de algo, Ele deu do seu Filho por amor a nós. Então, quando nós falamos hoje a respeito de amor e de servir, nós precisamos entender como nós vamos expressar isso, de que maneira nós vamos cultivar isso na nossa vida. E o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 11 a 17, ele vai nos ensinar algumas coisas para sermos testemunhas do verdadeiro cristianismo, porque hoje o mundo ele está carente de testemunhos reais e verdadeiros de cristianismo. O mundo ele está vendo muitas pessoas falarem o nome de Jesus, falarem do evangélico, falarem do evangelho, mas o que o mundo precisa nesse tempo é de verdadeiros testemunhos, de fatores externos na nossa vida. E eu quero ler esse texto com vocês e meditar um pouquinho nele. Do verso 11 do capítulo 3 de Colossenses diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor,
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Interessante, né? Então a gente vê aqui, né, nesses versículos, que quando Cristo é tudo e em todos, no versículo 11 a gente vê que as divisões desaparecem. É verdade. Né? No versículo 12 a gente vê as qualidades nas pessoas aparecerem. No versículo 13 a gente vê que a compreensão e o perdão têm êxito. No versículo 14 nós vemos que o amor une a todos. No versículo 15, a paz e a gratidão dominam o coração. No versículo 16, a vida se torna exemplar para os outros. E no versículo 17, Deus é plenamente glorificado. Amém? É muito lindo isso. Quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente encontra essas pérolas, essas instruções para a nossa vida. E por isso que a palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, não somente conhecendo, mas colocando ela em prática, nós vamos ver os resultados. É um desafio para a nossa vida, não é tão simples, né? Mas olha só, quando nós aplicamos esse texto, como o pastor Osni bem falou, nós podemos ver que as divisões desaparecem, as qualidades, nossas qualidades, elas começam a ser externadas e o perdão tem êxito, ele é liberado. E aí o mundo vai olhar para nós e vai dizer, esses verdadeiramente são filhos de Deus, esses verdadeiramente expressam o verdadeiro cristianismo. Então ali nós seremos testemunhas vivas, aí nós seremos realmente sal nessa terra, nós vamos colocar um tempero, nós vamos ser luz para as pessoas. E é muito comum dizer para o cristão que Cristo deve ser o centro da nossa vida, né? Isso é dizer que Cristo deve ocupar o primeiro lugar, a gente normalmente fala, mas vamos pensar o que aconteceria com uma igreja se Cristo fosse realmente tudo para todos. Se na maioria de uma igreja fosse Cristo tudo para todos, se o tesouro de todos nós fosse Cristo, como é importante que Cristo seja o centro da nossa vida, a importância dele ser o centro da nossa vida. Quantas igrejas ou denominações ou às vezes grupos religiosos estão mais focados numa personalidade humana do seu líder do que propriamente em Cristo? Às vezes é mais valorizado um líder religioso, né? Ou às vezes um pastor, um padre, ou aquele pregador, aquele evangelista, aquele profeta, né? Ele é muito mais valorizado muitas vezes do que o próprio Cristo na nossa vida. Então, em Colossenses capítulo 3 aqui, nesses versos que nós lemos, nós vamos descobrir essas características de uma igreja se Cristo fosse tudo. Se Cristo fosse tudo realmente entre nós, o mais importante, nós estaríamos vivendo em unidade, nós iríamos viver em perdão, nós viveríamos em amor e nós viveríamos com certeza em serviço. Então essas verdades, elas vêm para nos alertar sobre a necessidade de nós vivermos a comunhão com outras pessoas, pois nós temos comunhão com Deus e temos que ter comunhão uns com os outros. Porque eu não sou a pessoa que tem todo o conhecimento, mas eu vou aprender com outra pessoa. Eu muitas vezes não consigo ver meus defeitos, mas aquele que convive comigo vai ver os meus defeitos. E se nós vivemos em amor, ele pode me falar em amor. Você precisa mudar, eu preciso mudar, e eu preciso ser tão humilde e reconhecer que eu realmente preciso ser transformada naquela área. Isso é o verdadeiro amor. É quando eu desejo que o outro vá bem, quando eu desejo que o outro cresça, que o outro possa ser melhor do que eu, porque cada um de nós, Deus diz na sua palavra que Jesus ele distribuiu os dons para que todos nós sejamos edificados.
que um não tenha mais que o outro, mas que cada um com a sua porção possa edificar o outro. Por isso que nós precisamos dessa unidade. Então, quando Cristo é tudo para nós, esse será um instrumento para que outros tenham Jesus também na sua vida. Por quê? Porque eles vão ver que, de fato, Cristo é o que rege a nossa vida. Cristo é aquele que está determinando a nossa caminhada aqui na Terra, de que, de fato, nós somos filhos de Deus e nós temos algo diferente. Não por arrogância, não por soberba, não por acharmos que somos os melhores, mas sim pelo fato, ao contrário, de nós sermos humildes e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Algo muito importante que você acabou de falar é sobre a humildade. É porque se nós formos humildes, a gente começa a reconhecer que nós erramos, nós cometemos erros e precisamos, às vezes, de ajuda do outro para ajudar a corrigir esse erro, porque às vezes sozinho a gente não consegue, né? Então a gente nem precisa... enxerga, às vezes. Né? Às vezes nem enxerga, mas se a gente enxergar, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, Sim. né? E se nós permitirmos, ele vai transformar a nossa vida, ele vai mostrar para a gente os erros que nós cometemos, né? Às vezes desvios de caráter que a gente precisa se moldar ao caráter de Cristo. Então ele vai nos mostrando, se a gente permitir. E isso é um dos pontos fundamentais para o cristão ou para o cristianismo, é a humildade, de eu reconhecer que eu preciso do próximo, né? Como nós lemos antes, eu tenho que olhar como o próximo sendo melhor do que eu. E se eu olhar assim, eu sempre vou ser humilde, tá? Então, isso é muito importante, essa questão da humildade e de nós permitirmos que o Espírito Santo ele venha trabalhar, né, nos nossos corações, na nossa mente, para que nós possamos ser transformados em amor, reconhecendo que nós erramos também. Por isso, a gente não vai ser objeto ou ser uma pessoa que fica apontando o dedo e julgando os outros, porque nós erramos, né, nós erramos de várias formas, né, através de pensamentos, através de omissão, né, de uma série de formas a gente erra diariamente. Então nós precisamos, né, ter essa humildade de às vezes pedir ajuda do próximo, né, é aquele que está às vezes mais próximo da gente, para que ajude a gente a vencer essas dificuldades que nós temos. É verdade. Agora, falando especificamente a respeito do amor, João 13:35, Jesus ele fala aos seus discípulos dizendo assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Né? Então, olha que importante que os ensinamentos que Cristo ele nos deixou, né? Nós seremos conhecidos, né? Sendo discípulos de Cristo quando nós tivermos amor. E quando perguntaram a Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Está lá em Mateus 22:36-40, mas eu quero só abreviar aqui rapidamente. Jesus ele respondeu, resumindo todos os mandamentos em somente 2: amar a Deus e amar ao próximo. E às vezes a gente quer muitas fórmulas e a gente não pratica o básico, o essencial do cristianismo. Paulo lá, ele declara em Gálatas 5:14-15, porque toda lei se cumpre nesta palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14-15, você pode ali anotar e você pode meditar nesse texto. Também diz lá em Romanos 13:8-10, eu vou só também abreviar, que diz assim: o que ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, o amor de Deus, quando às vezes nós falamos sobre o amor de Deus, ele não é um amor de sentimento, é um amor de decisão. Eu decido amar
porque eu decido agradar a Deus através da fé. Eu vou perdoar. Perdão também não é um sentimento. A gente não vai sentir desejo de perdoar muitas vezes, mas a gente vai exercitar isso. E às vezes leva um tempo. Você precisa orar todos os dias e dizer: eu quero abençoar aquela pessoa. Eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa. Porque muitas machucaduras às vezes são feitas através de outras pessoas sobre a nossa vida. Mas isso não nos dá o direito de nós retermos o perdão, a falta de perdão. Nós precisamos perdoar. Isso não é sinônimo do que eu estou dizendo de que o que a pessoa fez está certo. Mas eu estou exercendo o princípio da palavra. E quando eu libero o perdão, eu vou começar a ser saudável e eu posso começar a orar por essa pessoa. Eu posso interceder por aquela pessoa, porque muitas vezes a gente não conhece nem o motivo pela qual aquela pessoa agiu daquela forma. Ou será que nós somos tão perfeitos que nós nunca provocamos alguma situação para sermos perdoados, né? Em primeiro lugar, o próprio Deus. Ele, antes mesmo de nós o reconhecermos como Senhor em nossa vida, Ele já entregou seu Filho. Ele já nos amou primeiro, Ele já nos amou antes de qualquer coisa. Então, é um exercício. Jesus, Ele nos atinge e transforma a nossa vida com esse mandamento. Devemos amar nossos irmãos como Ele nos amou. E como é que Jesus nos amou? De forma incondicional. Então, o propósito de Deus é que sejamos iguais a Jesus em tudo. E o traço principal e aquilo que sobressai na vida e caráter de Jesus é o seu amor para conosco. Amar é um mandamento. Quando nós temos isso como um princípio na nossa vida, como algo que Deus espera de nós. E o que é o mandamento? Simplesmente obedecer. Isso é fé. Com esse mandamento, Jesus não está nos tratando com nossos sentimentos, mas com nossa vontade. Então, nossa vontade precisa morrer, para que a vontade de Deus se faça presente. A nossa vontade, muitas vezes, não é amar. A nossa vontade, muitas vezes, não é abraçar. A nossa vontade, muitas vezes, não é ajudar. A nossa vontade, muitas vezes, é dar as costas e dizer: eu estou cansada, eu não aguento mais essa situação. Eu estou cansado, eu já fiz demais, eu já orei demais, eu já investi demais, eu já esperei demais, eu já me frustrei muito. Mas essa noite o Senhor te pergunta. Essa é a pergunta dessa noite. Em algum momento Jesus nos dá a oportunidade para a gente desistir. Aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. E isso aqui entra a nossa salvação. A obediência à palavra de Deus diz respeito à nossa salvação também. Porque eu não posso querer uma coisa para a minha vida e a outra não. Então, eu determino amar a meu próximo em obediência ao Senhor. Eu falo para a minha vontade não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu perdoe, é que eu ame, é que eu venha servir, eu venha ajudar, eu venha estender a mão mais uma vez, eu venha confiar, eu venha ter esperança. Então, essa precisa ser a nossa oração. Então, quando é um mandamento, eu obedeço. E na obediência é liberado o poder que já está dentro de mim pelo Espírito Santo. Porque diz assim: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, isso é muito interessante. Lá em Romanos 5:5 nós vamos encontrar essa palavra, que o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. Então, ele já foi nos dado esse amor. Então, se a gente não quer amar, eu estou retendo esse amor de Deus. Eu estou sendo egoísta. Eu não estou devolvendo aquilo que Cristo já me deu. Deus já me deu esse amor. Eu só preciso distribuir ele agora.
Tiago 1, 21 a 25, em resumo, diz assim: na obediência com fé vem a bênção de Deus. Nós queremos ser abençoados, então vamos viver também na obediência pela fé. Amar ao próximo não é apenas evitar fazer o mal, mas principalmente se esforçar para fazer o bem. Interessante que você falou antes ali que na obediência é liberado poder. Sim. Então, quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço, né, eu cumpro a sua palavra, né, e a palavra de Deus, a nossa palavra que a gente libera, ela tem poder. Sim. Então é interessante, né? Através da desobediência entrou o pecado no mundo e através da obediência entrou a salvação, né? Através de Jesus Cristo. Ele obedeceu ao ponto de descer da sua glória ao lado de Deus Pai. Se fez homem por amor a nós, se fez carne, né? Carne como nós. E sujeito, né, a dores, sujeito a tristezas, sujeito a tudo que o homem passa aqui na terra. E ele obedeceu. E ele morreu por nós. Obedeceu até a morte. E a morte na cruz. Uma das piores mortes que alguém pode se sujeitar. É a morte de cruz. Então o amor dele é um amor incondicional. Mas nós estamos falando agora da obediência. E a obediência libera poder. Obedeça a palavra de Deus. E você vai ver quanto que Deus vai derramar sobre a tua vida e sobre a vida de quem está próximo de você. Sim. Se amar ao próximo é lhe fazer o bem, o que vamos precisar para cumprir esse mandamento? Vamos precisar conhecer as necessidades uns dos outros. E para conhecer, nós precisamos estar o quê? Em comunhão. Porque se eu vivo no isolamento, eu estou vivendo uma vida para mim mesmo e eu não vou conhecer a necessidade do outro. Então muitas pessoas dizem, eu não preciso estar em comunhão, eu não preciso fazer parte de uma igreja local. Precisa, porque é ali que nós vamos conhecer a necessidade do outro e é ali que eu vou expressar também, não que seja só no meio da igreja, lógico, em todos os ambientes que eu estiver, mas principalmente eu vou exercitar isso no meio em que eu estou inserido. E eu quero falar um pouquinho para nós encerrarmos a respeito do serviço. Nós vimos que o amor ele nos leva ao estar juntos para a comunhão. Porque quem ama quer estar junto, quem ama quer ter um relacionamento, né? Vimos também que ter comunhão é desenvolver e praticar uma nova mentalidade. Porque quando eu estou em comunhão, não posso mais ter uma mentalidade egoísta. Eu preciso ter uma mentalidade em olhar para o lado, em mudar a minha perspectiva. Então a comunhão não é um fim em si mesmo. A comunhão é um objetivo final. Então muitas vezes as pessoas, elas confundem a comunhão em estar juntos apenas como um bem-estar, um churrasco, um passeio, uma viagem, cinema. E eles confundem isso como uma comunhão. Nós temos comunhão com um grupo de pessoas. Nós temos, porque afinal nós falamos a mesma linguagem, temos as mesmas, o mesmo foco, temos o mesmo interesse, gostamos das mesmas coisas. Embora essas coisas sejam agradáveis e elas não se constituem um problema, mas elas não devem jamais ser entendidas como propósito de comunhão de Deus. É bem diferente. A comunhão é a circunstância, o canal, a maneira que nos leva a conhecer e a descobrir as necessidades do nosso próximo. Então, e geralmente quando nós nos relacionamos e começamos a descobrir as necessidades do nosso próximo, às vezes não é muito agradável, a gente não quer. Eu nem vou mais chegar perto porque aquela pessoa só tem problemas, aquela pessoa só tem dificuldades, aquela pessoa só tem situações difíceis. E dá trabalho também, né? E dá muito trabalho. Mas é para isso que Jesus veio. Jesus veio para quem? Para aqueles que estão doentes. E se hoje nós somos instrumentos e ferramentas nas mãos de Deus aqui na terra, então Ele quer nos usar na vida dessas pessoas. Nós não vamos conseguir transformar,
mas o Espírito Santo, que vai liberar através de nós as palavras de sabedoria e de conhecimento, vão poder ser um canal na vida daquela pessoa para que ela seja também alcançada por Cristo. A comunhão também ajuda a praticar o amor, né? Com certeza, ela caminha junto, né? Que eu não posso amar não tendo comunhão. Sim. Eu vou amar quem? Eu vou amar meu gato, meu cachorro, né? Eu vou amar, né, a minha casa, mas eu preciso amar as pessoas. E geralmente as pessoas difíceis Deus coloca diante de nós. Então, para que isso? Para ter a oportunidade de praticar o amor. Quando eu vejo a necessidade dos meus irmãos, eu tenho a oportunidade de servir. Serviço é amor em ação, conforme 1 João 3, 17 e 18. Então, finalizando, nós estamos chegando ao final dessa palavra, mas eu não quero deixar vocês no vácuo e deixar essa noite simplesmente apenas com essa palavra. Eu quero um pouquinho mais fundo. Eu quero dizer para vocês, servir é uma demonstração de que já não vivemos para nós mesmos. Quando Cristo fala na sua palavra que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando isso de fato for uma realidade na nossa vida, esse é o ingrediente que permite que os outros ingredientes, a unidade, o amor, a comunhão, produzam exatamente o que Deus quer produzir, ou seja, a edificação do corpo de Cristo, a casa espiritual formada por pedras vivas, conforme diz Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, Mateus 20, do verso 20 a 28, leia esse texto. Ali diz assim: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, Jesus não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Hoje, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele é atuante na terra. Ela deve ser hoje tudo que Jesus foi quando esteve aqui na terra. Então nós somos o corpo de Cristo. Somos hoje nós que somos aqueles que atuam na terra, fazendo aquilo que Jesus fazia. Então, servir é nós nos identificarmos com a necessidade do outro. É dar de si mesmo para suprir os outros. Primeiro, Deus nos amou e depois Ele deu. Então essas duas coisas caminham juntos. Amar e servir aos outros. Assim estaremos nos revestindo como verdadeiros filhos de Deus. Amém. Assim a terra poderá perceber que existe algo diferente no cristianismo, naqueles que se dizem cristãos, naqueles que se dizem filhos de Deus. E nossa oração nessa noite, a minha oração e também do pastor Osni, a nossa oração como família, é de que você e eu, nós juntos, possamos ser essas pessoas que venham fazer diferença, principalmente nessa época em que o mundo está passando por tantas dificuldades, por tanto sofrimento. Nós estamos aqui como igreja também com um relógio de oração. Você sabia que amar e servir também é orar um pelos outros? Se você que ainda não fez a sua inscrição para participar desse relógio de oração, esses dias eu falei com o pastor Alexandre e nós tínhamos poucas pessoas inscritas. Hoje nós somos uma igreja com quase 500 pessoas. Se cada um de nós tomar 30 minutos por dia, estarmos orando, intercedendo uns pelos outros, isso se chama amor, isso se chama se importar com aqueles que estão chorando, se importar com aqueles que estão num leito de enfermidade, se importar com aqueles que estão desempregados, se importar com aqueles que nesse momento estão talvez no presídio
aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, de desafios, tantas necessidades. Então, quando eu amo, eu me importo. Não é um grupo de intercessão que faz a diferença. Todos nós somos chamados a orar uns pelos outros, a viver o verdadeiro amor. Jesus, ele orou para que todos fossem salvos. O desejo de Deus é de que todos sejamos salvos. E o nosso desejo essa noite é de que você, nesse momento, eu gostaria de fazer como um último pedido. Você agora está em casa. Eu gostaria que você pegasse o seu celular. Pega o seu celular também, pastor Osni. Não está aqui? Não. Mas tudo bem, faça na sequência. Você vai agora mandar uma mensagem para uma pessoa. Pode pegar o seu celular. Mande mensagem para uma pessoa e diga que você se importa com ela, que você vai orar por ela, que você ama ela e que você perdoa ela e que você deseja servir a ela. Uma pessoa só. E você vai fazer a diferença nesse dia. E você, em seguida, ao término do culto, você vai entrar ali nas nossas redes sociais e você vai colocar o seu nome ali no relógio de oração. Amanhã mesmo eu vou pedir para que o pessoal do marketing aí veja quantas pessoas de domingo à noite até segunda-feira vão estar se inscrevendo nesse relógio de oração. Nós estamos num grande combate. Nós estamos combatendo o bom combate da fé. Nós estamos sendo desafiados como cristãos nessa terra a nos unirmos, andarmos em comunhão e unidade, para nos levantarmos como um exército de oração, para podermos suportar, dar suporte nesse momento para aqueles que estão mais fracos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão abatidos, aqueles que estão sem força, para aqueles que estão entubados, para aqueles que estão sem esperança. Nós somos aqueles que precisamos suportar agora aqueles que estão precisando da nossa oração. Essa é a nossa convocação e nós vamos agora orar e encerrar esse culto com uma oração abençoando a sua vida, abençoando a sua família e te pedindo que você esteja junto conosco, porque a sua participação é de suma importância para que nós vamos vencer e juntos chegar ao objetivo final, na presença de Deus. Pastor Osni quer estar orando para nós finalizarmos esse culto? Amém. Amém. Pai amado, nós, continuando, Senhor, na Tua presença, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos, Senhor, diante de Ti para interceder, para clamar, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, pelos nossos governantes, Senhor, para que eles possam ter temor de Ti, ó Deus e Pai. E, havendo temor de Ti, eles venham a governar pelo interesse do povo. E assim sendo, Pai, o temor de Ti acaba resultando na sabedoria, em que todos nós precisamos da sabedoria que vem do alto, para colocar, Senhor, diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, palavras e ações para que esse mundo, Pai, seja modificado, Pai. A situação que se encontra nesta terra seja modificada, porque a Tua palavra diz que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se arrepender e orar, Tu vais descer do céu e vais sarar a terra. Nós precisamos, ó Pai, em unidade, no corpo de Cristo, o povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, orarmos, termos comunhão um com os outros, ó Pai, e clamarmos, Senhor, por essa situação tão difícil que nós estamos passando. Nós oramos também, Senhor, por aqueles que estão à frente, lá nos hospitais,
Senhor, toda a equipe médica, Pai, enfermeiros e todos que trabalham ali auxiliando, Pai, numa situação tão difícil que muitas vezes é narrado para a gente que eles estão em desespero, porque tem pessoas que precisam, Senhor, de medicamentos, que precisam ser assistidos, mas não existe condições no momento, Pai. E pessoas que estão sofrendo terrivelmente. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, Senhor, que venha sarar essa terra, que venha curar essa terra, Pai, e que vidas possam ser alcançadas através das nossas orações e que através dessas vidas eles venham glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, que Tu venha, Senhor, inclinar os Teus ouvidos às nossas orações e estender a Tua mão para abençoar, Pai, o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana muito abençoada. Estamos com muitas saudades de todos e temos certeza que em breve estaremos juntos, celebrando e tendo muita comunhão presencialmente em nome de Jesus. Fique Amém? Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deste a vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor. Deste a vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a ti. Deste a vida e amor, trouxe luz à escuridão e nos deu esperança, restaurou nosso coração. Grande é o Senhor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar,
exaltará, meu coração declarará: grande é o Senhor. Toda a terra exaltará, meu coração declarará: grande é o Senhor. Toda a terra exaltará, meu coração declarará: grande é o Senhor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Eu digo: grande é o Senhor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, todo louvor. És o meu respirar, então te dou meu louvor, somente a ti.